gostaria de convidá-lo a ler a Escritura comigo, o livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo número 32. Diz assim a palavra de Deus. Você que está com o roteiro, essa passagem já está escrita no roteiro, você pode ler também agora. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que leitura linda da palavra de Deus. A leitura em si já nos fortalece, já nos abençoa. Sabe, nós vivemos num momento que nenhum de nós sonhou que viveria. Ninguém das gerações atuais, os mais novos e mesmo dos mais antigos, gerações, de pessoas, mesmo as pessoas mais velhas, as que têm 80, 90, mesmo quem tem 100 anos, sabe, isso que vivemos hoje, ninguém que está vivo hoje ainda viu em suas gerações. Nós nunca imaginávamos que viveríamos isso. E ter que ficar em casa, como boa parte está, sem poder encontrar pessoas, sem poder abraçar. E aqueles que gostam do toque físico sofrem ainda mais com isso. Eu sou um deles. E sem poder se reunir em família. Reuniões familiares limitadas. Ainda com pessoas que têm mais do que 60 anos, a recomendação é o distanciamento. Gente, como isso é difícil. Quem imaginou que nós iríamos viver isso? Não poder estar com os parentes, com os amigos. Isso tem sido um desafio para todos nós. Um desafio para todas as pessoas. Aqueles que têm compromisso com Jesus e com a igreja de Jesus. Aqueles que amam a Jesus e amam a noiva de Jesus. Nós precisamos amar Jesus e amar a sua noiva. Quem de fato ama Jesus, ama a noiva de Jesus, que é a igreja de Jesus. A Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. E aqueles que amam Jesus e a sua noiva também estão sofrendo por falta de comunhão com os irmãos. Saudade dos cultos, saudade das reuniões nos grupos pequenos, nos nossos EPs. E tem sido um desafio e nós ouvimos isso muito quando nós fizemos na semana passada aqui na garagem a distribuição dos elementos da ceia nos carros com toda a segurança, Nós fizemos e as pessoas lá de dentro do seu carro, abrindo janela, pastor ali do outro lado, mantendo distância,
entregando o elemento da ceia, ou as pessoas entregando a sua contribuição social, e então o pastor fazendo a oração, e havia choro no rosto de muitos, havia lágrimas. E a pergunta é: quando a gente vai voltar? Esses dias eu fui a uma panificadora, e daí uma senhora perguntou para mim: oi, pastor, tudo bom? Falei: tudo. Pastor, quando é que vamos voltar? Daí eu disse a ela: olha, nós estamos obedecendo a determinação das autoridades e não fomos autorizados ainda a esse tempo. Mas sabe, isso tudo mostra esse momento que ninguém imaginava que nós iríamos viver. No entanto, para que a gente encare essa situação, e como cristãos que influenciam, portanto lideram, para vivermos esse momento, nós precisamos mover em fé. É preciso a fé. Diante disso, diante desse momento, nós vamos estudar em algumas reuniões nossas aqui, ou seja, reunião online, né, a respeito desse assunto tão importante que é a fé. Como alguém já disse, dizer que tem fé quando está tudo bem é fácil. Está tudo bem, eu tenho fé. Mas fé, ela é revelada, de fato, nos momentos em que os desafios surgem. Daí, ela precisa aparecer. E esse é o momento que a gente precisa de fé. O Senhor Jesus, ao falar sobre os últimos tempos, ele colocou um sério questionamento para que nós ficássemos alertas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus fala em Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, ele está também se referindo ao que Daniel tinha escrito sobre Filho do Homem, e que viria com glória e tudo mais. Jesus está tomando esse título messiânico para ele mesmo, pois ele era o Messias. Então ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos vivendo esse tempo. E quando Jesus falou aqui, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Ele perguntou. Esse texto estava no contexto da parábola da viúva persistente. Aquela que tinha um caso na mão de um juiz iníquo, e que não temia a Deus, não respeitava os homens, e que ele dizia: eu não sou justo, não tenho nenhum compromisso com Deus, nem com as pessoas. Mas aquela viúva insistiu tanto com ele, ele disse: olha, só para ver essa viúva longe de mim, para que ela não me incomode mais, eu vou fazer justiça à causa dela. Jesus conta essa história e faz uma aplicação da oração persistente. Jesus ensina que a gente tem que orar com persistência. É nesse contexto que Jesus está fazendo a pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, uma fé que leva a clamar, a orar, sem desistir, confiante que a coisa vai mudar. Então, Jesus está falando sobre isso, sobre fé, sobre orar sem nunca desanimar. Nós vivemos nesse tempo que Jesus mencionou. Os momentos que antecedem a volta dele. Jesus está para voltar, nós vivemos esses momentos, e para viver esses momentos, nós precisamos de fé e também da oração que persiste, que é persistente. Fé e oração são coisas necessárias.
ora de maneira eficiente, insistente e persistente aquele que tem fé. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia está dizendo que a gente vence pela fé. E a gente vai falar aqui sobre fé, como eu disse nos estudos a seguir, nos TCLs. E semana que vem a gente já vai entrar no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, antes de começar a falar sobre fé, especificamente nesse assunto, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez uma preparação para, em seguida, para posteriormente, abordar de maneira mais ampla esse tema. Para que nós nos movamos em fé. Essa passagem bíblica, ela mostra que os cristãos hebreus estavam passando por muitas lutas e sofrimentos. Será que isso era uma novidade? Não, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. E o que eles passavam lá nem se compara com o que nós passamos aqui. Eles estavam debaixo do Império Romano e os Césares admitiam muitos deuses, mas também eles eram levados a cultuar o imperador. Eles não eram contra religiões, cada um podia ter a sua crença. No entanto, todos teriam que venerar o imperador. E aqueles que não o fizessem sofreriam as represálias. Os cristãos, eles sofriam uma perseguição por aqueles judeus que não aceitavam Jesus como Messias e pelo fato de não cultuarem o imperador. Eles sofriam, então, muitas perseguições. Muitas perseguições. E eles passaram por muitas lutas, e diz a Bíblia, sofrimentos, sendo expostos a insultos e tribulações. Eles padeceram muita perseguição. Versículo 34 diz que alguns, inclusive, tiveram seus bens confiscados. Veja a situação que eles viviam. Seus bens foram confiscados. E diante dessas coisas, o Espírito Santo, por meio desse escritor, ele está encorajando os cristãos, dizendo o seguinte: não abram mão da confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A essa gente que estava enfrentando aquele tempo tão difícil, essas foram as palavras do Espírito Santo a eles, e eu quero dizer que as palavras que estão na Bíblia são para nós, e essas são palavras do Espírito Santo a você, a mim, nos dias de hoje. Nós percebemos que nessa instrução há um ensino sobre como responder às adversidades. Sabe, o maior dos problemas não consiste na
complexidade das dificuldades, mas na maneira que respondemos a elas. Como respondemos às nossas adversidades? Pois isso vai definir o resultado final. Se nós vamos vencer ou se seremos derrotados. Vitória ou derrota sobre a adversidade não tem a ver com o tamanho da adversidade, mas como nós respondemos à adversidade. Isso define nossa vitória ou nossa derrota. Para que superemos os tempos difíceis, é preciso que se pratique o que diz o texto. E está escrito aqui: não abram mão da confiança que vocês têm. Não abrir mão comunica em segurar com firmeza, o que é a confiança. Não abram mão, segurem essa confiança que vocês têm, segure com firmeza, mesmo que os tempos sejam difíceis. Aconteça o que acontecer, eu e você não podemos abrir mão da confiança em Deus, não, nós temos que segurar, reter, firmar a nossa confiança em Deus e no que Ele prometeu. Não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão. Como líderes cristãos, como cristãos, cabe-nos ter essa confiança, não abrir mão, e a gente precisa dela para a nossa vida, mas não é só você e eu que precisamos dessa confiança. Outros precisam. Outras pessoas que estão ao nosso redor, que de alguma maneira nós nos comunicamos, que estão em desespero, que não sabem em quem confiar, estão em desespero, nós precisamos compartilhar essa confiança. E é um grande desafio. Alguns, quando ouvem a respeito do confiar em Deus nesse tempo, e as dificuldades desse tempo fazem com que as pessoas fiquem mais sensíveis às verdades divinas, com o coração mais aberto à palavra de Deus. Então, é momento de eu e você não abrirmos mão da confiança que temos, mas também é momento de compartilhar a confiança que temos em Cristo e motivar pessoas a passarem a confiar em Cristo. É tempo para isso, é tempo de compartilhar a nossa fé, é tempo de falar de Jesus a outros. É possível que alguns não aceitem, que alguns zombem, que alguns, estejam aí revoltados, mas a minha e a tua função é lançar a semente, é falar. É isso que nós precisamos fazer e somos chamados a fazer. Nós vemos aqui um estímulo à fé, confiança, não abrir mão da confiança, um estímulo daquela fé que o autor vai falar na sequência, que vai começar ali no capítulo 11. Mas há um alerta nesse contexto, nesse escrito, para que a vontade de Deus seja feita. O autor diz que é preciso fazer a vontade de Deus para que vejamos as promessas dele se cumprirem na nossa vida. Há uma condição para vermos as promessas de Deus cumpridas. Em primeiro lugar, nós precisamos reter a nossa confiança, segurar com firmeza a nossa confiança e também, diz a Bíblia, fazer a vontade de Deus. Se nós
confiarmos e fizermos a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus em tudo, em todo o tempo. O que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus, ela está na palavra de Deus e indica comportamentos que precisamos ter. Muitas vezes, nesse tempo difícil, de tensão, os relacionamentos conjugais ou familiares, às vezes, ficam muito tensos, e vamos vigiar. Na nossa casa, se a gente quer ver as promessas de Deus cumpridas na nossa casa, vamos fazer o que a palavra de Deus nos orienta. Vamos fazer a vontade de Deus. Na nossa casa precisa ter o perdão, não pode faltar o amor. É preciso ter boa comunicação, é preciso ter respeito. A vontade de Deus é que nós leiamos a palavra dele. Vamos cuidar para, de repente, não estarmos lendo só as notícias do coronavírus e deixar de ler a palavra de Deus. Se a gente quer lidar melhor com essa situação causada pelo coronavírus, nós precisamos ler mais a palavra de Deus do que as notícias dele. A gente precisa cuidar para fazer a vontade de Deus, no nosso tempo de oração, na nossa fidelidade, no devolver a Deus aquilo que é dele, na nossa generosidade em compartilhar com outros aquilo que temos. Isso tudo fala da vontade de Deus, em seguir em um compromisso firme com Ele. Sim, cumprir a vontade de Deus, pois muitos, nas várias áreas da vida, eles não veem as promessas divinas serem cumpridas em suas vidas, porque não se dispõem a cumprir a vontade de Deus. Às vezes a gente diz: Deus, faz aí, porque tem essa promessa na tua palavra. Mas a maioria das promessas da palavra de Deus, elas estão sob condições. Há promessas que independem da nossa ação ou não. Jesus disse que ele vai voltar. E ele vai voltar, independente se eu obedeço ou não obedeço, se eu faço alguma coisa ou deixo de fazer. Essa é uma promessa que ele vai cumprir, independente do meu comportamento. Mas a maioria das coisas, o cumprimento das promessas de Deus, estão na dependência de minhas ações, de meus comportamentos. Inclusive os comportamentos que tenho nos momentos de adversidade. Qual tem sido o nosso comportamento? Nesse tempo de adversidade, nós temos tido comportamentos que mostrem que estamos obedecendo ao Senhor? Ou não? Se não, o Espírito de Deus está nos chamando a atenção a respeito disso. A vontade de Deus é para ser feita em qualquer momento. Minha vida como cristão, minha vida como um líder, como alguém que influencia. Eu preciso confiar e eu preciso buscar fazer a vontade de Deus. Porque assim eu verei a promessa de Deus sendo cumprida. Esse texto fala sobretudo da promessa da volta de Cristo. Mas em seguida, ele também se reporta à vida terrena. Quando o autor aos Hebreus vai citar o profeta Malaquias e diz: mas o meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se deixar a confiança, se não fizer a vontade de Deus, abandonar o propósito de Deus, os princípios de Deus, as orientações da palavra de Deus,
Se ele retroceder, não me agradarei dele, diz o versículo 38. Sabe, para nós estarmos com Cristo por toda a eternidade, nós precisamos vencer as adversidades terrenas. E para vencer as adversidades aqui da terra, nós precisamos da fé que vence o mundo e supera as dificuldades, supera todas as dificuldades. Se nós tivermos fé, nós vamos suportar as lutas. E é o que o escritor aos Hebreus disse. Ele disse que aqueles cristãos hebreus estavam suportando, eles suportaram. É momento da gente suportar as pressões desse tempo. Então, se tivermos fé, nós suportaremos as lutas, os sofrimentos. Nós seremos solidários com os outros. Mesmo se houverem as perdas materiais. Isso está acontecendo. Mas isso não está acontecendo só hoje. Isso aconteceu com os cristãos hebreus, lá no Império Romano. E não foi por algum tipo de vírus ou de crise econômica, não. Foi por causa da fé. Por acreditarem no único Deus e se recusarem a cultuar outros deuses ou ao imperador. Eles tiveram seus bens retirados. Eles perderam, materialmente falando. Mas eles ficaram firmes. Não é porque eles ficaram com menos ou com pouco, alguns com nada, que eles deixaram Jesus. Não, eles ficaram firmes. E esse é um exemplo de conduta de fé que a palavra de Deus nos coloca. Mesmo se houverem as perdas materiais, precisamos continuar firmes, pois sabemos que somos possuidores de bens superiores e permanentes. E foi aquilo que aqueles cristãos ouviram e que nós ouvimos hoje, a mesma palavra, dita a eles é dita a nós. Nós que temos Cristo, temos bens superiores e permanentes. Jesus disse que as coisas desse mundo, elas são consumidas. A ferrugem vai estragando, a traça vai comendo. Na época tinha os tecidos muito finos que tinha muito valor, e as pessoas ricas os possuíam, de repente ia o bichinho lá e comia. Jesus disse, aqui na terra essas coisas se consomem, mas Jesus disse, ajuntem tesouros nos céus. E o autor aos Hebreus está falando disso, dos bens superiores. Quando nós colocamos os nossos olhos e o valor nos bens superiores, sabe? Deus cuida da gente aqui na terra. Mas a gente tem que acreditar nisso, reter a nossa confiança. Que Deus é maior do que todas essas coisas. Daí ele vai falar daqueles que retrocedem. Mas que eu e você não sejamos daqueles que retrocedem, como diz o texto, e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Dos que creem, que nesse tempo nós creiamos e seremos salvos. Quando a Bíblia fala em salvação, no Novo Testamento, quando
sozo no grego, é muito ampla essa palavra. Fala de suprimento, fala de cura, fala de libertação. Então, quando nós confiamos no Senhor, se permanecermos, nós, se crermos, seremos salvos. Se assim permanecermos, nós seremos vencedores. E vamos influenciar outros a terem a mesma fé e esperança que temos em Jesus. Nesse tempo de desespero, nós precisamos nos encher de esperança e compartilhar a esperança que é em Jesus. Compartilhar com as pessoas que estão ao nosso lado. Compartilhar com aqueles que você se relaciona, que você liga, com aqueles que você faz um grupo pequeno usando o Zoom. Com isso tudo, sabe, nós devemos compartilhar esperança e fé, pois Deus é fiel. E diante de tudo isso, eu quero desafiá-lo a memorizar um versículo desta passagem, que é o versículo número 37, que diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Que eu e você retenhamos firmes a confiança nele. Que creiamos, façamos a sua vontade. Nós veremos as promessas dele se cumprindo na nossa vida, aqui. E a mais maravilhosa de todas as promessas: quando aquele que vem virá, nós subiremos com ele. E esse tempo está muito próximo de acontecer. Não sei que dia que vai ser, mas eu sei que ele não está distante. Retenhamos, então, essa confiança. O Espírito de Deus virá sobre nós e vai nos fortalecer. Duas questões para você refletir, duas perguntas. Quais podem ser os bens superiores a que essa passagem bíblica se refere? Quais são esses bens? Quais podem ser esses bens? Segunda pergunta: como devemos responder às adversidades do tempo presente? Como é que eu e você temos respondido às adversidades? Lembre, vencermos ou sermos derrotados vai depender de como respondemos às adversidades. Repito, não é o tamanho da adversidade que vai definir se seremos vitoriosos ou derrotados. Não, mas é a maneira que nós respondemos às adversidades. Que respondamos a essas adversidades, retendo a nossa confiança no Senhor, fazendo a vontade dEle. Nós veremos as promessas dEle se cumprindo aqui. Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida, Ele não falha. E veremos o cumprimento da maior de todas as promessas, que é estarmos com Ele para todo sempre, eternamente, no céu. Eu quero orar agora. Se você que me assiste, você ainda não está em Jesus, ou quem sabe já esteve e se afastou dele, sabe, vem hoje para Jesus. Confia nele. Segure com firmeza em Jesus. Que a sua confiança seja constante. Se agarre a ele. Vem para ele. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vem para ele. Se reconcilia com ele.
e você verá a manifestação dele na tua vida em todas as áreas. Você